Fiquem com Deus. Mas você foi apresentado por Rara, a rede de semijoias que mais cresce no Brasil. Jornal da IPTV, primeira edição. Oferecimento: Grupo Celinho. A maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. Clube da Casa. Feliz obra para você. E EPR. O futuro em movimento. Conforto e segurança para o usuário. Escola de Três Corações permanece interditada e alunos sem aula após estrutura ser afetada por chuva. Nossa equipe segue acompanhando a situação de perto. Lorena Vale está na cidade. É isso mesmo, Suzana. E segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, as aulas devem começar ainda nesta semana em um novo local até que a situação por aqui seja normalizada. A gente vai trazer todos os detalhes. Daqui a pouquinho, Lorena. Casos de dengue aumentam em 45% em uma semana no sul de Minas. Milton Guimarães. É isso mesmo, Suzana. A gente continua falando da dengue na região e vamos explicar para quem está nos assistindo as diferenças de casos notificados e casos confirmados. É daqui a pouco. Te esperamos, Milton. Atenção, proprietários de terrenos. Prefeituras aplicam multas por lotes sujos. Gustavo Oliva, é com você. Pois é, Suzana, aqui em Passo, só este ano foram aplicadas 214 multas por terrenos sujos e devem ser aplicadas muitas mais, porque hoje pela manhã nós flagramos vários terrenos abandonados, mato alto e muita sujeira. Daqui a pouquinho ao vivo a gente traz os detalhes. Em instantes, Gustavo, mercado de trabalho, sobram vagas para profissionais de TI, tecnologia da informação. Assunto para Andressa Souza. A gente sempre ouve a informação de que a dengue diminui as plaquetas. Mas o que isso significa? Daqui a pouco eu converso com uma médica que responde esta e outras dúvidas. Tá combinadíssimo, Andressa. Até logo. Estes são apenas alguns dos destaques do EPTV1 desta terça-feira, 5 de março. Muito bom dia para você. Atualizações sobre a dengue no sul de Minas. 11 horas e 48 minutos. A quantidade de pessoas infectadas não para de subir, minha gente. Um novo balanço da doença foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde e a realidade está aqui na tela. É o seguinte, tá? Atualmente a nossa região, gente, tem 18.065 casos confirmados de dengue. Os registros aumentaram, então, em 45% em apenas uma semana, 7 dias. As cidades com mais casos confirmados são Varginha, que continua no topo da lista, segue sendo o município do sul de Minas com a pior situação. 3.686 moradores já testaram positivo. Detalhe, foram 1.372 casos confirmados em apenas uma única semana na cidade. Depois vem Passos com 1.685 casos, Areado 1.026, Campo Belo 1.003 e Lavras na sequência com 552 casos confirmados de dengue agora em 2024, tá bom? E me diz, você sabe qual é a diferença entre casos confirmados, como estes aqui que estamos vendo, e casos prováveis, suspeitos de dengue? Quem traz a resposta ao vivo? Milton Guimarães. É com você, Milton. Bom dia. Oi, Suzana. Bom dia para você, bom dia para todos. Nós vamos usar o exemplo da cidade onde nós estamos, que é Pouso Alegre. Aqui tem 1.405 casos notificados de dengue, ou casos prováveis, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde. Destes 1.405 notificados, 213 são confirmados, 506 descartados e 686 aguardam resultados.
Mas em que esses dados são baseados e classificados? Essa que fica a dúvida, né, para quem sempre acompanha essas notícias sobre casos de dengue na nossa região. E sobre isso nós convidamos o Sandro Couto, que é enfermeiro, né, para esclarecer para a gente essas dúvidas sobre a dengue. Sandro, seja bem-vindo ao EPTV1. Explica para a gente, quando é que um caso é considerado apenas notificado ou provável? Boa tarde. Os casos são considerados notificáveis quando o paciente apresenta sintomas. Quais são os sintomas? Dor de cabeça, dor no corpo, febre. Com esses sintomas, ele é considerado um caso notificável. Sim, agora, como é que esses casos são monitorados aqui na cidade? Como é que funciona esse monitoramento? Após a notificação, após a consulta médica e a notificação realizada pela equipe de saúde, a gente entra em contato com esse paciente e ele vem colher os exames. Ele pode ser na rede privada ou na rede pública. Na rede privada, ele escolhe o PCR e o SN1, que são exames de sangue para a identificação do vírus. Na rede pública, no momento, a gente está realizando o PCR, que é um exame de sangue, onde a gente avalia os vírus e encaminha para a FUNED, que é um exame BH. Lembrando que só para a gente ter a confirmação desses casos, é só a partir desses exames? Sim, a gente tem que saber que os exames são que comprovam os sintomas que levam aos casos confirmados. Se a pessoa já apresenta sintomas, isso já é preocupante, né? Isso. Aí ela procura a unidade básica de saúde, o pronto-socorro ou a UPA e realiza a consulta médica para a realização dos exames. Lembrando que tem muita gente que apresenta esses exames, mas continua em casa, né, não vai procurar ajuda médica, mas isso também é preocupante. O que a pessoa deve fazer nesse momento? Se a pessoa apresentou alguns sintomas de dengue, que é dor de cabeça, febre, mialgia, dor no corpo, entre outros sintomas, ela deve procurar a unidade básica de saúde, ou a UPA, o pronto atendimento, ou pronto-socorro. E passar em consulta médica para avaliação clínica. Porque a dengue em si, ela não tem um tratamento específico, o tratamento é sintomático, a gente trata os sintomas do paciente. Lembrando que você comentou das confirmações pelos exames, né? Em quanto tempo essa confirmação pode sair? Gasta em média de 7 a 15 dias, porque o aumento de demanda de exame na FUNED em BH aumentou muito, então demora um pouquinho o resultado chegar para nós. Como é que está a situação de dengue aqui no município? Vocês que têm trabalhado diretamente, né? Nós estamos aqui na UPA da cidade, como é que tem sido por aqui? Um pouco tumultuado, mas nada assim assustador, mas está tumultuado. E todo mundo tem que tomar cuidado nesse momento, Sim, né? Nesse momento eu acho interessante o não uso de anti-inflamatório e nem de AS. É muito importante isso. O tratamento, procurar um médico para que ele possa medicar o paciente conforme o protocolo. E estar em casa também, repousar, né? É algo importante. É muito importante que a pessoa se mantenha hidratada. A hidratação é fundamental nesse momento. Ok, então, muito obrigado, viu, Sandro, pelas suas informações e esclarecimentos aqui no EPTV1, que a gente continua falando sobre esse assunto de dengue, né, Suzana? Volto com você aí no estúdio. E eu volto a te chamar em instantes. Obrigada e até logo. Uma das medidas para impedir a proliferação do mosquito que transmite a dengue é, claro, manter terrenos limpos. Em Passos, só este ano, já foram aplicadas mais de 200 multas em proprietários de espaços abandonados. E detalhe, Gustavo Oliva, a multa por aí é por metro quadrado, né, meu amigo? Bom dia. Oi, Suzana, é isso mesmo. Bom dia a você, bom dia a todos. Aqui em Passos, a multa para proprietários de terrenos que não fizerem a limpeza é de R$1 por metro quadrado. Agora, se o proprietário não fizer essa limpeza e a prefeitura, então, tomar essa iniciativa e fazer esse trabalho, aí a multa aumenta para R$1,50 por metro quadrado. Só este ano aqui em Passos já foram 214 multas aplicadas e devem vir mais multas por aí, viu, gente? Porque hoje cedo, o Fabiano Minato e eu percorremos alguns bairros aqui da cidade e é enorme a quantidade de terrenos com mato alto, terrenos abandonados, terrenos sujos, principalmente em 2 bairros específicos que nós fomos hoje. Olha só, o Recanto da Harmonia e também o Vila Romana. O Vila Romana, que é um bairro novo, tem cerca de 2 anos e meio que ele foi liberado para os moradores chegarem por lá e já são muitos os terrenos ali, né, abandonados, com muito lixo. A gente vê, por exemplo, esse aumento de casos de dengue na nossa região, principalmente aqui em Passos. Garrafa, lata, papel, plástico, tudo jogado. Então, assim, é um prato cheio para Aedes aegypti, tem chovido aqui ao final da tarde, então acaba trazendo, claro, bastante transtorno e bastante problema para a população e também para os moradores.
Mas não é só aqui em Passos não que existem essas multas e notificações, viu? Nas nossas maiores cidades também. Vamos dar uma olhada, olha só, em Varginha já foram mais de 2.000 denúncias para a Prefeitura e também para a Guarda Municipal. Essas denúncias geraram 261 notificações aos proprietários destes terrenos. E quando acontece uma denúncia em Varginha e há uma irregularidade, o proprietário tem então 10 dias para resolver o problema. Se esse prazo, ele pode então ser prorrogado, né, por mais 10 dias e depois disso a multa é de 1% do valor de venda do imóvel. Agora, em Pouso Alegre, foram 357 notificações emitidas até o momento e 58 multas aos donos de terrenos. Ano passado foram cerca de 2.000 notificações, olha só quanta coisa, né? De terreno sujo, terreno abandonado, com mato alto, com entulho, sujeira. E 419 se tornaram multas. Agora, em Poços de Caldas, o município não informou a quantidade de notificações. Mas é importante a gente lembrar que existem denúncias. A população desses municípios pode entrar em contato por meio dos canais ali oferecidos para a população para fazer essas denúncias. São eles, a gente tem um slide aí para vocês acompanharem. Olha só, em Passos é pelo telefone, que é o 35 3522 7095. Em Varginha é o 35 99893 3156 ou pelo aplicativo Conecta Varginha. Já em Pouso Alegre é pelo site pousoalegre.mg.gov.br e em Poços de Caldas é o 35 21 14 81 27, que também é o WhatsApp. Claro, a gente lembra, né? É importante manter não só casas, quintais limpos, mas principalmente esses terrenos, que como nós vimos aqui em Passos, né? Muita sujeira, muito entulho, isso acaba juntando água e virando criadouro para Aedes aegypti. Agora eu quero aproveitar, vou pedir para o Fabiano Minato, nós estamos aqui em frente ao antigo Hospital Psiquiátrico Otto Krakauer, o Fabiano está mostrando para a gente, que o pessoal de casa vai lembrar, né? Desde semana passada nós estamos acompanhando a situação aqui do antigo Hospital Psiquiátrico. Até então, né, os moradores acionaram a nossa equipe para reclamar da quantidade de lixo, de sujeira, de mato alto. Vários vizinhos aqui ao entorno do Otto já contraíram a dengue, foram picados pelo Aedes aegypti e acreditam que o maior criadouro está aqui no antigo Hospital Psiquiátrico. Nós entramos em contato com a Prefeitura, né, na semana passada e fomos informados de que a Fundação São João da Escócia, que é a mantenedora aqui pelo antigo Hospital Psiquiátrico, tinha até o dia 7 de março para fazer essa limpeza, senão seria multada. O valor da multa poderia chegar até R$36 mil. Pois bem, hoje nós chegamos aqui, passamos em frente ao hospital e nos deparamos já com o maquinário fazendo a limpeza. Essa aqui é a parte da frente do Otto Krakauer, né? Então a gente vê a máquina já tirando todo esse mato que estava alto. E agora há pouco chegou aqui para conversar comigo também o Antônio Oliveira, ele que é o presidente da Fundação São João da Escócia, mantenedora por esse espaço, pelo prédio. E ele me disse então que contrataram uma empresa para fazer essa limpeza, como a gente está vendo ali o maquinário, agora ele está parado, mas agora há pouco ele já estava fazendo todo esse trabalho. E também hoje vai ter uma assembleia para que esse patrimônio, né, todo esse patrimônio, todo esse espaço seja destinado para alguém, para algum empresário, para alguma entidade. Eles não sabem ao certo ainda para onde deve ser destinado, mas hoje tem uma assembleia e a próxima assembleia está marcada para o dia 19, onde eles vão discutir para saber qual destino vai ter esse imóvel, né, que está fechado ali desde 2018, desde que o Hospital Psiquiátrico foi fechado e veio acumulando aí diversos problemas. Chegou aqui para a gente também uma denúncia de que estavam fazendo a limpeza deste imóvel, colocando fogo. Pois bem, chegou até agora a Polícia de Meio Ambiente, a Polícia Militar aqui do Meio Ambiente, para fazer essa apuração. Eu já até conversei aqui com o presidente da Fundação São João da Escócia. Ele disse que ontem colocaram fogo em uns papéis que estavam aqui no terreno. Mas a gente sabe, né, que colocar fogo em terreno é crime, não pode. E aí a Polícia Ambiental até já mandou um retorno para a gente falando que estava com uma equipe se direcionando, se deslocando para cá, para saber o que de fato aconteceu. E agora, então, a equipe acabou de chegar, vão conversar com o presidente, né, da Fundação São João da Escócia para saber o que de fato aconteceu. É claro, a gente continua acompanhando essa situação também, né, essa novidade agora, Polícia de Meio Ambiente acabando de chegar aqui ao antigo Hospital Psiquiátrico Otto Krakauer por causa dessa denúncia de limpeza com fogo. Não pode, é lei, é crime, então a gente segue acompanhando também. Suzana, qualquer novidade a gente chama vocês aí. Folgamos em saber, Gustavo Oliva, que providências estão sendo tomadas em relação a este prédio. Providências essas que são o quê?
limpeza, remoção do acúmulo de lixo, de mato alto e não colocar fogo, né, gente? Não é assim que a gente vai resolver a situação. Gustavo, muito obrigada pelas atualizações e fica também um alerta para os proprietários de terrenos, né, gente? Não adianta nada que a população cuide das casas e que os lotes continuem esquecidos, sujos, proliferando o Aedes aegypti. Obrigada, Gustavo e equipe, e até já. Denúncia de terreno sujo em Pouso Alegre, gente. O local fica no centro da cidade e ocupa um espaço enorme de 20 mil metros quadrados. O lugar é conhecido como Antiga Rinha pelos moradores. Nilton Guimarães, e aí, a população está muito preocupada? Bastante, viu, Suzana? Porque o que mais chama a atenção neste caso é que o terreno fica na área central da cidade, faz divisa com o prédio da Polícia Civil, divisa também com uma escola particular e faz divisa com outras residências. De acordo com os moradores, nem na época do inverno, que a gente não tem chuvas, o local não fica completamente seco. A gente tem imagens ao vivo agora desse local, né? Imagens que estão sendo feitas, imagens de drone e que mostram a situação deste terreno. Muita água parada. É um terreno que pertencia ao sindicato rural, mas que foi vendido. O local para os moradores da cidade é conhecido, como você disse, como Antiga Rinha. E é uma área onde havia um parque de exposições e onde aconteciam rodeios e shows entre os anos da década de 1970 e 1990 aqui em Pouso Alegre. A preocupação dos moradores é com os focos de criadouros do mosquito da dengue. De acordo com a Prefeitura de Pouso Alegre, já foi emitida multa para o proprietário no valor de R$ 54.918,02 por falta de limpeza e manutenção do terreno. O município disse ainda que os agentes de endemias fazem visitas no local e que até o momento não foram encontradas larvas, embora essa seja uma preocupação. Ainda conforme a Prefeitura, tem animais ali no local, como sapos, que são predadores de larvas e mosquitos. Mas isso, claro, né, gente, não é o suficiente para amenizar a situação dos moradores. E olha, eu conversei com uma das vizinhas desse terreno, né, a dona Maria Aparecida, que comentou da preocupação com a situação dessa área. Vamos conferir o que ela disse. É preocupante mesmo. Eu acho que teria que ter uma limpeza geral, o escoamento daquela água naquela cratera que tem lá, que eu não sei como que foi formada. Então é preocupante para nós aqui, para todos os vizinhos, não só para mim, para todos. Já é uma situação antiga? Como é que é? Ah, faz tempo, faz muito tempo já que tem essa situação lá de muito mato e esse buracão cheio de água. E nada foi feito? Não sei quem é o responsável, a quem pertence, e não sei, mas tem muito tempo. E agora, com essa agravação da dengue, é uma situação que a gente fica, todo mundo, uma preocupação. Olha, você vê, se preocupa com uma tampinha de garrafa caída na calçada com água e lá. Então, realmente, é grave. Pois é, a gente volta a mostrar as imagens, então, desse terreno, que você confere agora na tela, né? São imagens que estão sendo feitas agora, ao vivo, pelo repórter cinematográfico Devanir Gino, e que mostra como é que está a situação desse terreno, né? Muita água por ali, situação que preocupa os moradores. Eu vou voltar a repetir que essa área fica na região central da cidade de Pouso Alegre, faz divisa com diversos prédios, faz divisa com o prédio da Polícia Civil, divisa com uma escola particular daqui da cidade e com diversas residências, né? E conforme a gente acabou de ouvir aí, a preocupação da dona Maria Aparecida, né? A preocupação dos moradores, de modo geral, é com a situação de dengue. Casos que têm crescido não só no sul de Minas, mas principalmente aqui em Pouso Alegre. Então, os moradores, de fato, ficam muito preocupados porque essa área fica no centro da cidade, como eu disse, faz divisa com diversas residências e pode ter ali possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti, né, que é o causador da dengue. Então a preocupação é muito grande por parte dos moradores. Eles esperam que algo de fato seja feito para modificar essa situação, porque, conforme também os moradores disseram, nem na época do inverno, que a gente não tem chuvas,
o local continua molhado, com muita água, a gente está vendo aí nas imagens, né? Situação de fato preocupante. Eu vou reforçar que a Prefeitura de Pouso Alegre já emitiu uma multa para o proprietário no valor de R$ 54.918,02 por falta de limpeza e manutenção do terreno. Mas conforme a gente vê aí nas imagens, né, o proprietário não tem feito nada em relação a essa situação. E claro, né, Suzana, que a gente espera que algo seja feito, que a pessoa possa realmente fazer ali a manutenção do terreno para evitar que esses focos, né, existam na região central aqui do município. Volto para o estúdio com você, Suzana. Que absurdo, meu amigo, que falta de respeito, né, de empatia pela população. Estamos falando de 20 mil metros quadrados de riscos, de sujeira, em meio a uma epidemia de dengue. A gente espera, né, que este proprietário coloque a mão na consciência. A mão no bolso ele já vai ter que colocar. Multa de mais de R$50 mil. Obrigada, seguiremos de olho nessa história, Milton. Entre as reações provocadas pela infecção causada pela picada do mosquito Aedes aegypti no organismo dos pacientes, gente, está a queda de plaquetas. Andressa Souza explica para a gente do que se trata. Andressa, boa tarde, é com você. Boa tarde, Suzana, para você que está aqui com a gente no IPTV1. A gente recebe muito essa informação, né, de que dengue cai as plaquetas, e aí a gente fica às vezes sem entender o que isso significa. As plaquetas, então, elas são aquelas células responsáveis pela coagulação do sangue, são as células responsáveis em manter o sangue dentro do nosso corpo. E aí, quando elas estão baixas, pode, então, haver alguns riscos, alguns sangramentos que trazem, então, problemas para a saúde. Mas para explicar melhor, eu converso com a especialista, que é a Juliana Cusade, hematologista. Doutora, boa tarde para a senhora. Primeiro explica então para a gente o que significa. A pessoa está com dengue, está com as plaquetas baixas. Isso diz o quê? Boa tarde. Olha só, as plaquetas baixas, elas são esperadas num quadro de dengue, assim como em qualquer quadro infeccioso, viral, porque ocorre destruição até mesmo por reação autoimune. Eu falo que é o sistema chave-fechadura, né, onde o vírus produz anticorpos que vão se ligar e vão destruir plaquetas. Então, hoje, a plaquetopenia da dengue, ela é esperada. É até interessante falar que o Manual da Saúde desse ano, do Ministério da Saúde, a plaqueta não vem nem como critério de gravidade, critério de internação, porque ela é esperada, né? Isso vai acontecer. E aí a gente precisa observar outros critérios de gravidade, outras... O quê? Quando o médico pede o exame, ele olha o quê, então? Quando a gente pede um exame, a gente fala dos glóbulos brancos, que é os leucócitos, eles também vão cair, é esperado na dengue, né? O hematócrito, que é o glóbulo vermelho, ele vai subir, e isso a gente fica de olho, porque ele não pode subir muito, e as plaquetas vão cair. Isso é normal. Mas os critérios de gravidade que o paciente tem que ficar atento são hipotensão, a pressão abaixou, o paciente está suando frio, as extremidades frias, ele não está conseguindo comer, ele está com diarreia, ele está com vômitos que não param, ele não está conseguindo se hidratar. A hidratação, se você me falasse assim, tem um tratamento? Não, infelizmente não tem uma medicação que vá resolver o problema. Hidratação, né, principalmente a oroterapia, a soroterapia em casa, e muitas vezes a necessidade de ir até um hospital para iniciar uma etapa venosa, né? Hoje em dia, até, né, doutora, a gente nem usa mais o termo dengue hemorrágica. Por quê? Porque hoje a dengue ela foi classificada com os seus critérios de gravidade. A gente tem um cronograma que segue A, B, C, D, onde é que o paciente se encaixa? Ele mantém febre, ele teve o exantema do corpo, ele está hipotenso, ele está taquicárdico, né? O coração está disparando, ele está suando frio, né? Ele sangrou. Então, é um conjunto de coisas. E a plaqueta nem entra nessa história. Mas, lógico, a gente tem que observar, ter bom senso, né? Faz parte o conjunto, olhar se as plaquetas. Critério de transfusão é outra coisa, né? A transfusão eu falo que é um procedimento muito importante, né? Que a gente não faz assim sem avaliar o paciente, principalmente o paciente jovem. Hoje, para transfundir, eu falo que o paciente, não existe um valor exato, tá? Isso é o meu dia a dia, eu cuido de um banco de sangue. Mas o paciente que está ali entre 10 e 20 mil e ele está sangrando, por exemplo, dependendo do que ele estiver sangrando, se ele não melhorar em algumas horas com a soroterapia venosa, a gente vai transfundir esse paciente, né? Então, olha como essa plaqueta tem que estar bem baixinha para a gente avaliar essa transfusão,
Cada caso é um caso, né? A senhora falou de hidratação. Qual outra forma de hidratação também é eficiente? É beber água, mas bebe isotônico, faz sorinho em casa? O que pode ser também considerado para essa hidratação? Tudo. Água de coco, o famoso soro caseiro, né? Com a pitada de sal, um pouquinho de açúcar. Só que a conta não é só beber um copinho e achar que hidratou. Essa conta, ela é importante. O paciente, muitas vezes, dependendo do peso dele, ele tem que beber, às vezes, de 3 a 4 litros por dia. E ele não está se sentindo bem. É difícil, não é fácil. Eu falo que a teoria é linda, né? Na prática, ali no dia a dia, é difícil. Mas é uns 3, 4 litros, muitas vezes, um adulto tem que ingerir. Pode ser outras fontes também. Água, suco, o sorinho caseiro, água de coco, pode. Muito obrigada, viu, doutora, pelas explicações. Então, gente, calma. Nós estamos vivendo um momento que tem muito caso de dengue. É importante fazer os exames que os médicos passem, mas se tiver, então, com as plaquetas baixas, o que a gente aprendeu hoje é calma, que tem outros fatores também que vão definir se essa dengue é grave ou não. O importante, no meio disso tudo, é beber água, se hidratar. Volto com você no estúdio, Suzana. Muito obrigada, Andressa. Em instantes a gente volta a se falar sobre um outro assunto. Até logo. Vamos para o trânsito agora, gente. Queda de barreira numa rodovia do sul de Minas. Tiago Luz, boa tarde. Onde foi, hein? Boa tarde, Suzana. Boa tarde também para o pessoal de casa. Essa é a rodovia MGC 383, que é a pista que liga a cidade de Itajubá até Maria da Fé. Ela é muito utilizada aqui na nossa região. Ela está exatamente nessa queda de barreira no quilômetro 372 desta pista. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante o patrulhamento, eles encontraram ali esse trânsito em meia pista. A terra já tinha descido. A polícia informou que o DER, responsável ali pelo trecho, já tinha feito uma retirada de terra no mesmo local, mas com as chuvas recentes, teve nova queda de barreira. Os militares orientam para que os motoristas, então, redobrem a atenção e também informou que o DR já foi novamente informado sobre esse problema e que o departamento diz que fará a limpeza, a retirada da terra e também estuda algo definitivo, uma obra para que nesse trecho não ocorra isso novamente. E teve acidente na região, foi ontem à tarde, esse foi na rodovia que liga as cidades de Machado a Campestre. Uma batida entre uma moto e um carro. As causas não foram informadas. Quando os bombeiros chegaram, o motociclista de 59 anos já estava caído no chão. Ele era ajudado ali, socorrido pelos ocupantes do carro envolvido na ocorrência. A vítima tinha ferimentos no rosto, braços e pernas. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Machado. Suzana, são as informações do trânsito. Eu volto com a previsão do tempo. Tem frente fria chegando aí na região. Eu trago os detalhes porque já muda um pouco aí o tempo. Deve chover? Tem previsão de chuva para hoje e ela só se intensifica daqui para frente. Tá ok, a gente te espera. Até já. Até já. Por falar em chuva, pessoal, a Secretaria de Educação de Três Corações deve enviar para outro local os 130 alunos da escola que foi atingida pelo temporal da última sexta-feira. A equipe de Lorena Vale continua acompanhando o caso ao vivo, direto na cidade. Conta pra gente as novidades, por favor. Lorena, boa tarde. Oi, Suzana. Boa tarde para você e boa tarde a todos que estão com a gente aqui no EPTV1. Pois é, segundo a Secretaria Municipal de Educação, as aulas devem ser retomadas, na verdade, devem começar na quinta-feira, depois de amanhã, em um espaço novo, um espaço que foi cedido pela Unicor, que é uma universidade aqui da cidade de Três Corações. Então, essa é a informação mais atualizada que a gente tem, que foi passada pela Secretaria Municipal de Educação. E só para a gente mostrar para o pessoal de casa, desde ontem a gente tem acompanhado a situação aqui na Escola Municipal José Joaquim Alves Pereira. Olha só, a quadra continua do mesmo jeito. Ontem a gente estava ao vivo aqui no EPTV1, a gente mostrou a estrutura realmente bastante danificada, A cobertura metálica foi completamente arrancada pelo vento, como a gente vem mostrando, pela chuva de sexta-feira, da última sexta-feira, e foi parar ali, em cima do telhado, da escola, dentro da escola. A gente não teve
teve como entrar hoje na escola, porque a escola está fechada, está tudo interditado, o portão da escola está fechado, então a gente não teve como ver lá dentro se mudou o cenário. Mas aqui fora continua tudo da mesma forma de ontem, né? Como mostramos ontem para vocês, a gente mostra aí toda a estrutura metálica ainda em cima do telhado. Bom, hoje pela manhã nós conversamos com alguns pais de alunos e também outros vizinhos aqui próximo, que moram perto da escola, né? E relataram para a gente como é que foi esse susto e os pais também agora, né? Com essa notícia nova da transferência dos alunos, como é que eles estão vendo isso e a expectativa dos alunos também para retornar para essas aulas. A gente vai conferir agora na matéria que a gente gravou hoje pela manhã. Vamos ver. A escola continua de portas fechadas. A filha da Leidiane vai para o 5º ano do ensino fundamental e já estava na expectativa para o começo do ano letivo. Muito ansiosa, e eu também estava. Aí quando a gente descobrimos a notícia da quadra, ela ficou triste, né? Ela falou, ai mamãe, queria tanto ir na escola, tal, porque a gente já estamos uns meses sem aula, né? E pra gente está sendo assim, triste. Então uma coisa, a gente quer que começa, tem que esperar agora, né? Nessa segunda-feira, as aulas na Escola Estadual Joaquim Alves Pereira foram suspensas depois que a estrutura metálica que cobria a quadra foi arrancada durante a chuva da última sexta-feira. Esta moradora conta que foi tudo muito rápido. Foi coisa de segundos, assim, foi uma coisa assim, parecia coisa de filme, de terror. Eu nunca tinha visto nada igual. A cobertura foi parar em cima do telhado da escola. 5 salas foram atingidas. No momento do incidente, apenas a diretora estava no local. Ninguém ficou ferido. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, enquanto a situação na escola não é normalizada, os alunos serão transferidos para esta outra instituição de ensino da cidade. Agora será definida toda a questão logística, como o transporte dos estudantes, horário dos professores e também os materiais escolares que precisam ser trazidos. Boa notícia para os pais que aguardavam uma resposta da prefeitura. Como dizem, eles estavam alegres para voltar para a escola, tudo que eles gostam. É a única escola que tem aqui perto do bairro, que ajuda, né? Mas aí, graças a Deus, ficamos sabendo a notícia ontem que a prefeitura vai direcionar eles para outra instituição para estar estudando. Acho que segunda-feira já começa as aulas para eles. Não pode ficar sem aula, né? É verdade, criança na escola tem que ser, né? Sempre. Mesmo com a transferência para uma outra unidade, os alunos querem mesmo ver a escola do bairro funcionando novamente. Quero que volte às aulas, porque minha mãe já comprou blusa de frio, comprou meus material, tudo. Aí quando eu vi, acontece isso. E você gosta daqui, dessa escola aqui, né? Uhum. Aí eu não vou ver se eu acostumo com a outra, porque essa aí ela era mais acostumada, todo mundo. Pois é, complicado, né, para o pessoal aqui do bairro, até porque muitos estudantes, na verdade a maioria dos estudantes aqui da Escola Municipal José Joaquim Alves Pereira são aqui desse bairro, né, Amadeu Miguel, aqui no entorno desse bairro. Então, realmente a prefeitura vai ter que ver essa questão logística, né, do transporte dessas crianças, desses alunos do ensino fundamental e também para essa nova unidade, né, que vão ser transferidas as aulas. Acho que aqui na Escola Municipal são 130 alunos da educação infantil e também do ensino fundamental, vai do 1º ano ao 5º ano aqui nessa escola. Então, por enquanto, são essas as informações, a gente continua acompanhando, a gente ressalta também que a Secretaria informou que a Defesa Civil vai fazer uma nova visita aqui, né? Eles já fizeram uma visita aqui ontem, a gente mostrou aqui, eles vieram avaliar os prejuízos, né? O que vai ser feito, o que pode ser feito aqui e realmente não tem um prazo, assim, para que essa obra seja finalizada. Mas a gente continua acompanhando essa situação, porque esses alunos precisam, né? Que esse prédio volte a funcionar novamente. Os alunos, os professores, todos, né, Suzana, da comunidade escolar. Eu volto com você. Principalmente os pequenos estão ansiosos, né, Lorena, para o retorno às aulas. Eles precisam, merecem um local digno para continuar os estudos. Vamos sim seguir de olho na história. Obrigada, querida. G1 Sul de Minas, os destaques do nosso portal de notícias com Lara Silva. Lara, boa tarde. Oi, Suzana, boa tarde para você, boa tarde para você também que nos acompanha. Suzana, a dengue já foi assunto de destaque aqui no EPTV
hoje, mas eu trago informações sobre outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que são a chikungunya e também o Zika vírus. Aqui no nosso sul de Minas já tem 18 casos confirmados de chikungunya e o primeiro registro suspeito de Zika. Estes casos têm surgido na região ao mesmo tempo que o número de contaminações por dengue tem crescido nas nossas cidades sul-mineiras. Com relação aos casos de chikungunya, são 18 casos confirmados, mas são 79 casos prováveis da doença em investigação aqui no sul de Minas. Já com relação a Zika vírus, o Zika, a região teve o primeiro registro suspeito da doença nesta semana e esse caso foi registrado, esse caso suspeito foi registrado em Cana Verde. Esse caso ainda está em confirmação. As outras cidades com casos confirmados de chikungunya são Airuoca, Alagoa, Boa Esperança, Borda da Mata, Campo Belo com 4 casos, Candeias, Cristina, Lambari, Liberdade, Passos, Pouso Alegre com 2 casos, Santa Rita do Sapucaí, Serrania e Varginha. Mudando de assunto agora, Suzana, eu trago informações para quem está procurando emprego aqui na nossa região, porque tem concurso público aberto aqui no sul de Minas, viu? E ao longo deste mês de março, o G1 vai atualizar essa reportagem aqui, com os editais com inscrições abertas aqui para nossa região. São diversos editais abertos, como por exemplo em Brasópolis, um concurso público da Prefeitura vai ter mais de 100 vagas abertas, além de cadastro reserva com 40 vagas. As oportunidades são para nível fundamental e também superior completo e as inscrições vão até o dia 20 de março. Os salários lá em Brasópolis variam de R$ 1.300 a R$ 3.200. Tem opções também, tem concurso público também aberto em Guaxupé. O processo seletivo da Prefeitura vai preencher aí 9 vagas de agente comunitário de saúde. As inscrições vão até o dia 19 de março, são 9 oportunidades, como eu disse, e o salário gira em torno de R$ 2.600. As provas acontecem no dia 21 de abril. Outro concurso público aberto é o da Prefeitura de Pouso Alegre. Por lá são quase 430 vagas. As oportunidades são de nível fundamental ao superior completo e as inscrições acontecem até o dia 14 de março, na próxima semana. Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 15.300 e as provas acontecem no dia 14 de abril. Mais informações, então, sobre outros concursos que acontecem aqui na nossa região, você pode acessar o nosso portal, o G1 Sul de Minas. Essa reportagem vai ser atualizada ao longo deste mês de março e nós sempre trazemos também informações sobre emprego e concurso aqui na nossa região. Para acessar, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela ou então acessar g1.com.br/Sul de Minas. Suzana, volto com você. O G1 Sul de Minas é isso, pessoal. Informação, prestação de serviços, saúde, emprego e muito mais, né, Lara? Vale a pena acessar. Obrigada, bom trabalho. Mega Sena sorteia prêmio acumulado em 205 milhões de reais hoje. Assunto que vamos tratar no próximo bloco e que João Daniel Alves adianta agora pra gente. 12h23, João. É muito dinheiro, né, Suzana? Esse vai ser o 5º maior prêmio da história da Mega Sena e as apostas podem ser feitas até às 7 da noite. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes desse concurso. Descubra como é ser atendido por quem realmente entende do assunto. A Rede Clube da Casa evoluiu. Está bem mais próxima para você construir seus sonhos. Feliz obra para você. EPR Sul de Minas apresenta uma inovação no sistema de concessão. O primeiro Free Flow de Minas Gerais, em formato experimental. Esta tecnologia inovadora oferece uma experiência de viagem mais eficiente, segura e econômica. A partir de março, você encontrará um pórtico para identificar seu veículo via tag ou placa. Ao atravessar, câmeras e sensores farão a identificação. Se você possui tag, o pagamento é realizado de forma idêntica ao das pistas automáticas de pedágio tradicionais. Além disso, para veículos leves que possuam a tag, é possível aproveitar o benefício de desconto para usuários frequentes, que pode chegar a até 72% do valor da tarifa. Para aqueles que não possuem tag, o pagamento deve ser feito em até 15 dias, online pelo site ou aplicativo da EPR. Você também pode realizar o pagamento presencialmente em qualquer praça de pedágio da EPR ou no totem da base de serviços operacionais. EPR Sul de Minas. O futuro em movimento.
Uma barriguinha saudável é essencial para os pequenos crescerem bem e felizes. Conheça a Nestonutri, a fórmula para crianças de 1 a 3 anos, com prebióticos, ferro e 25 vitaminas e minerais. Eles merecem mais que um dia. Mês do consumidor nas lojas Edmil. São ofertas imbatíveis para você economizar. Geladeira Duplex, 340 litros com R$300 de desconto. Mesa de jantar com 6 cadeiras, só R$ 99,90 mensais. Fogão Itatiaia 4 bocas com acendimento automático, só R$ 79,90 mensais. Mês do consumidor, lojas Edmil. Quem quer vantagem, compra aqui. Descubra a excelência do café brasileiro na 4ª Alta Café, de 12 a 14 de março no Clube de Campo da Franca. A maior feira de negócios e tecnologia com máquinas de última geração, insumos, workshops inovadores e muito mais. Apoio EPTV. Damião tá decidido a ficar com Ritinha. Vou me casar mais ela. E o menino não vai me parar. Painho não vai deixar você ficar aqui se Inácio e seu Chico não tiver de acordo. O que eu tô vendo, eu vou ter que me picar com Ritinha daqui já. Hoje. Pelo amor de Deus, eu tô tentando resolver essa situação. De um jeito civilizado. Eu não quero morte em minha fazenda. E eu não quero a minha filha falada. Renascer. Imagine de um dia para o outro ter mais de 200 milhões de reais na sua conta. Bom demais, né? É o que pode acontecer. Caso algum sortudo acerte hoje, sozinho, vale lembrar, as 6 dezenas da Mega Sena. E aí, será que existe um caminho para escolher os números certos? João Daniel Alves, responde pra gente, por favor. Boa tarde. Oi, Suzana, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É muito dinheiro, né? São 205 milhões de reais o prêmio previsto para ser sorteado hoje à noite, segundo a Caixa Econômica Federal. É o 5º maior prêmio da história da Mega Sena, sem levar em consideração a Mega da Virada. Lembrando que, segundo a Caixa Econômica Federal, se alguém vencer sozinho esse prêmio e aplicar ele na poupança, esse dinheiro renderia aí cerca de R$1.200.000 por mês. A aposta simples de 6 dezenas custa R$5. E claro que você pode jogar até 15 números, aí vai aumentando o valor da aposta. Para se ter uma ideia, um jogo único de 15 dezenas aí custa hoje mais de R$22.000. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o professor, mestre e doutor em matemática, professor do Instituto Federal do Sul de Minas aqui em Poços de Caldas, o Renato Machado Pereira. A probabilidades é um grande prêmio, mas vencer, levar esse prêmio é bem difícil, né? Boa tarde. Pois é, boa tarde a todos e a todas. É um número expressivo. Se a gente faz o cálculo em matemática, pode ser um pouco desanimador. É pensar que é uma possibilidade só, dentro dentro dos 60 números, escolher só 6. Então é quase mais de 50 milhões de possibilidades. Ou seja, uma chance em 50 milhões, né? Jogar em bolões, isso pode aumentar a possibilidade de vencer, não? É uma dica, por exemplo, não? É uma dica, porque se pensar, quanto mais jogadas você fizer, quanto mais jogos você fizer, maior vai aumentar essa possibilidade, considerando que a probabilidade é uma divisão. Então, quando você divide para esses 50 milhões, quanto maior o número que eu colocar em cima, maior vai ser a sua chance. Então, tem um ganho. Falou de bolões, mas eu falei que pode jogar 7, 8, 9, 10, até 15 dezenas. Aumenta muito o valor da aposta, mas também aumenta as chances? Aumenta, e é bem significativo. Por exemplo, se você marcar 15 números, você vai aumentar em 5.005 vezes a sua chance, que é considerável. Porém, você marca só 15 números, se você fosse fazer o equivalente, que seria fazer 15 apostas, ou melhor, cenas com 15, daria 5.005 jogos, que é quase inviável. Só também tem que ter dinheiro para fazer mais de 20 mil, né, professor? Pois é, ainda sem considerar que o valor aumenta e aumenta bastante. Umas dicas aí, muita gente diz que joga sempre um número par ou número ímpar. Tem alguma lógica nisso? Traz mais sorte? Tem maior probabilidade? Não. Não, infelizmente não, tá? Se pensar em questão de jogo, principalmente em questão de jogo honesto ou jogo viciado, o jogo honesto garante que todo número tem a mesma chance de você sair. Então não tem significado par ou ímpar sair mais do que os outros números, não tem essa diferença. E o jogo viciado é diferente, porque o jogo viciado, se você marcou alguma peça, você sabe que ela vai sair mais vezes. Então isso não acontece na Mega Sena. Mesmo quem joga, por exemplo, sequência, é recomendado não jogar ou cai na mesma probabilidade? Pode também, inclusive, sair uma sequência?
Na verdade, matematicamente pode sair uma sequência, não muda nada. Então, em questão de números, a sequência tem tanto valor, tanta chance de sair como qualquer outro número ou qualquer outra sequência. Professor, agora, enfim, é difícil, não é fácil, mas se ganhar, que dica que você daria para esse sortudo que amanhã amanhecer com 205 milhões na conta? Some. Brincadeira. O ideal é contratar algum administrador para esse dinheiro, porque realmente é um número muito expressivo e é muito difícil de conseguir controlar esse dinheiro, tá? Tem a questão dos impostos, a declaração da receita. Então é ideal que tenha alguém com um gabarito aí para poder mexer com esse dinheiro seu. Gostei das duas dicas, viu, professor? Acho que eu sumo e contrato esse profissional. Muito obrigado pelas informações e tenha uma ótima tarde, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço. Aí a gente conversando com o professor Renato Machado Pereira, do Instituto Federal aqui de Poços de Caldas, ele que é mestre e doutor em matemática, reforçando, portanto, as apostas, né, podem ser feitas até às 19 horas de hoje, as lotéricas fecham mais cedo, as apostas até às 19 horas podem ser feitas na internet. Lembrando que lá no site da Caixa, para apostar, a pessoa precisa comprovar que tem mais de 18 anos, né, e aí pode fazer até às 7 horas da noite. Suzana, eu já disse, eu gostei das duas dicas, eu acho que eu fujo e já contrato alguém para me ajudar a administrar tanto dinheiro, 205 milhões de reais. E você, Suzana, apresenta o EPTV1 amanhã se vencer? Não, volto contigo. Menino, a minha lista de sonhos do que fazer caso fique milionária é enorme. Eu não teria tempo de contá-la aqui ao vivo no EPTV1, depois te conto. Mas sim, estaria aqui, continuaria com vocês diariamente no EPTV1, tá? Farei minha fezinha, jogadora nata que sou, pela internet para evitar filas. Obrigada. Terça-feira de muito calor no sul de Minas, mas, como você já adiantou, meu amigo, pode chover. Pois é, a chuva, né, vai aumentando essa possibilidade, tem volumes elevados para hoje aqui, mas o calor aí que o pessoal tem reclamado mais, e segue assim, viu, Suzana? Separei algumas cidades, ó, em Passos ainda podemos ter aí temperaturas chegando aos 34 graus nessa terça-feira. Então, por todo o mapa aí de cobertura, elevadas temperaturas, máxima de 31 em Itajubá, Três Corações e também lá em São Lourenço, 30 graus para hoje em Campo Belo e a gente tem aí a possibilidade de máxima de 29 graus já na cidade de Andradas. Bom, ontem tivemos chuva em algumas cidades, para hoje esses volumes são ainda maiores. A gente pode ter uma chuva volumosa mesmo em Pouso Alegre, ó, e volumes ainda mais expressivos nas outras cidades, ó, 10 milímetros para Pouso Alegre para hoje e 15 milímetros no acumulado. Em Guaxupé, também extrema, e lá na cidade de Albertina. A gente tem no sul de Minas condições para chuva forte e até rajadas de vento. Essas pancadas podem chegar principalmente mais ao fim do dia, né, depois que as temperaturas sobem. Estamos com reflexos de um pré-frontal, que é um abaixamento, né, daquela pressão atmosférica pelo aumento da temperatura, dos ventos mais intensos. Isso por conta de uma frente fria que deve chegar, né, aqui na nossa região, deve chegar amanhã, então já vai começando a ficar quente. E como temos muita umidade ainda presente, podemos ter essa chuva forte por conta dessa soma. Temporal não descartado em Poços de Caldas mesmo para hoje, a gente tem imagens ao vivo da cidade, manhã de sol, segue assim, essas imagens do alto da Serra de São Domingos, máxima para hoje em Poços de Caldas, 29 graus. E a frente fria já ajuda, né, a reduzir a temperatura, mas a partir de amanhã. A máxima para Poços de Caldas é de 27 graus na quarta-feira, depois na quinta-feira a gente já tem 24, né, já tem uma queda, depois dá uma estabilizada ali, vai ficando entre 26 e 28 graus, menos do que está agora, né? Na quarta-feira, a frente fria vai estar mais afastada, ainda mais para o alto mar, porém a infiltração marítima, combinada com toda aquela circulação de ventos, ainda vai deixar a atmosfera instável. Então, algumas pancadas de chuva, né, podem ser observadas aí no decorrer da manhã já. A gente tem chance para amanhã de temporais localizados novamente e principalmente, né, durante a tarde e no começo da noite. Separei algumas cidades amanhã, os volumes são bem maiores. A gente tem cerca de 25 milímetros de chuva para Bocaina de Minas, Areado, Camanducaia, Cristais. A temperatura já começa a cair. A Bocaina de Minas entre 16 e 27 graus, temperatura amanhã. Areado entre 21 e 29. Camanducaia começando em 18 graus, terminando em 26. Em Cristais
entre 20 e 29 graus. A instabilidade segue presente nessa semana, separei Varginha. De hoje até sexta-feira, bom, para hoje, na cidade, a gente tem máxima aí de 31 graus, né? E 15 milímetros de chuva. E a gente sente essa frente fria, ó. Para quarta-feira já fica entre 21 e 29, 25 milímetros, volume bem maior de chuva aguardada para a cidade de Varginha. E vai na quinta-feira, né, 15 milímetros, ainda é uma chuva considerável. E na sexta-feira, 30 milímetros, ou seja, né, essa chuva segue presente aqui na nossa região, ela não abandona, viu, Suzana? Seguimos então com clima abafado e bem molhado no sul de Minas. Thiago Luz, você volta ainda hoje? A gente volta com as informações, né? Aliás, eu já vim com trânsito, né? Já estou voltando de novo. Então acho que é o efeito da Mega Sena, eu estou pensando aqui já no dia de amanhã. Se quiser retornar, sinta-se à vontade. Tá certo, tá combinado, viu? Obrigada. Amanhã a gente atualiza tudo dessa frente fria. Tá combinado, meu amigo. Até mais. Até mais. A Polícia Civil agora conta com um novo equipamento para as investigações. É um laser scanner 3D. O equipamento é novidade, vai ajudar a desvendar crimes e até acidentes de trânsito. O nome do modelo é sugestivo, X9, que na linguagem popular é o dedo duro. E é exatamente isso que o scanner 3D pretende fazer. Conseguir detalhes para ajudar a Polícia Civil a solucionar crimes com precisão. Com a ajuda de lasers, o scanner mapeia cenas de crimes, dentro de uma área de 150 metros em 360 graus. Fotos também são tiradas por 3 câmeras da mesma forma, em 360 graus. As imagens captadas são digitalizadas e sobrepostas, reproduzindo com fidelidade o ambiente registrado. Podemos dizer que o funcionamento foi inspirado na natureza. Quando os sonares de morcegos batem em objetos e retornam, eles os ajudam a reconhecer o ambiente próximo de onde voam. As ondas do aparelho são diferentes, eletromagnéticas, mas exercem função parecida quando os lasers batem nos objetos. Ele baseia-se no princípio da tecnologia LiDAR. Ele emite um feixe. Assim que esse feixe encontra o objeto, encontra um ponto, um alvo, ele retorna essa onda e o processador do equipamento entende aquele como sendo um ponto, um objeto. Como ele emite milhares de feixes ao mesmo tempo, ele vai gerar o que a gente chama de nuvem de pontos. Aqueles milhares de pontos que eles vão transformar aquele ambiente real num ambiente virtual em 3D. O equipamento ainda está na fase de estudos. Os peritos estão criando a metodologia científica. O objetivo é levantar o maior número de possibilidades de uso para que ele possa ajudar em diferentes tipos de crimes. 4 perícias tiveram a ajuda do scanner por enquanto. Um acidente de trânsito e 3 assassinatos. A próxima perícia do X9 vai ser quando a polícia vai recriar o ambiente da briga de torcedores do Atlético e do Cruzeiro, que terminou com a morte de um cruzeirense no último sábado. O scanner nem sempre vai ser utilizado logo após o crime. Ele vai poder ajudar também em uma reconstituição, por exemplo. Não é em todo crime que o equipamento será usado. A complexidade é que vai determinar se a perícia precisará ou não do scanner. Alguns crimes eles são mais graves, porém de fácil resolução. Outros que aparentam ter uma simplicidade demandam mais detalhe, o que justifica o uso do aparelho. O equipamento auxilia o perito de local de crime na coleta de informações, na reprodução daquele espaço real para dentro de um uso computacional, onde ele vai poder testar hipóteses, possibilidade de análise de posicionamento de indivíduos. A ideia é que a gente possa reproduzir computacionalmente e perpetuar aquele local de crime, inclusive durante todas as fases de inquérito e processo. Então, sim, a gente revisita o passado utilizando a ferramenta computacional, com um scanner 3D de ambiente, e com isso a gente consegue manter aquela cena ali no estado das coisas posteriormente ao evento. Vamos de esporte agora, Rafael Lemos. Já comigo, Su. Boa tarde para você. Amanhã desta terça-feira foi de novidades no Manduzão, hein? Classificado para a semifinal do Troféu Inconfidência, o Pouso Alegre apresentou oficialmente, 3 reforços contratados na última semana e que até já entraram em campo na vitória sobre o Patrocinense no último sábado. São eles, o lateral direito da Silva, que você está vendo aí, que começou o jogo como titular, inclusive, Tem também o lateral esquerdo Jordan Kaique, que entrou no segundo tempo,
E quem também entrou no segundo tempo foi o atacante Igor Goulart, que até participou da jogada ali do gol do Nestor Mansur, né? Depois de apresentarem os respectivos cartões de visitas na vitória fora de casa, eles falaram pela primeira vez como jogadores do Dragão e valorizaram essa semana cheia que o time vai ter até o jogo contra o Itabirito na semifinal do Troféu Inconfidência. Semana passada eu cheguei, fiquei acho um dia e já fui para o jogo. Acho que essa semana vai ser melhor para a gente trabalhar, para mim conhecer mais o grupo, se entrosar. E só tem a melhorar aí. O clima tá bom para trabalhar, todo mundo feliz. Claro que depois dessa vitória aí não tem um sentimento melhor para isso, né? Time bom, elenco muito bom, grupo trabalhador. E tenho certeza que não vai ficar só nessa vitória aí. Temos mais, se Deus quiser, mais quatro desafios aí pela frente. Trabalhar para passar, para superar esse primeiro aí, que são 2 jogos, 2 desafios. E com certeza Deus vai abençoar e a gente vai poder chegar na final e ganhar esse título do Confidências. O empate é nosso e vamos trabalhar para isso, a ação. E só isso, ter paciência e pronto e fazer um grande jogo lá. O time estava precisando mesmo de reforços, né? E esse período é importante para ajudar no entrosamento dos novos jogadores com o restante da equipe. E o da Silva está certinho. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase em relação ao Itabirito, o Pouso Alegre tem a vantagem de jogar por resultados iguais para ir à final. Por exemplo, 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. O jogo de ida é no domingo, às 11 da manhã, no estádio Castor Cifuentes, lá em Nova Lima. Definidas as semifinais do Campeonato Mineiro, hora de olhar para frente. O primeiro jogo da fase final será um clássico no próximo sábado. 129 gols, entre eles golaços, que marcaram a primeira fase do Campeonato Mineiro. Martim Benítez, camisa número 10. Uma chapada no ângulo, golaço! O meia Benítez garantiu a vitória do América contra o Tombense no fechamento da fase de grupos. Agora é mata-mata. Invicto no campeonato, o Coelho vai encarar logo um clássico contra o Atlético. O primeiro duelo da semifinal vai ser neste sábado, às 4h30 da tarde, na Arena do Atlético. Em casa, com o apoio do torcedor, o Galo sabe que é importante conquistar uma boa vantagem para o jogo de volta da decisão. O América se classifica com 2 empates ou com uma vitória e uma derrota pela mesma diferença nos placares dos 2 jogos. Na despedida da primeira fase em casa, o Atlético venceu o Ipatinga por 3-0. Agora nós temos que administrar as nossas dificuldades e vamos administrar. Pode ter certeza que nós vamos jogar e bem. Cruzeiro e Tombense se enfrentam na outra semifinal. O primeiro jogo será no domingo, às 7h30 da noite, no Ipatingão, estádio escolhido pelo time de Tombos para o duelo. O Cruzeiro garantiu a melhor campanha da primeira fase. Pé esquerdo, chapou lá no cantinho. E o Cruzeiro, nos acréscimos, amplia no Mineirão. Vitória por 2-0 para cima do Uberlândia no fim de semana. Caso avance para a final, o time do técnico Nicolás Larcamon vai ter uma vantagem ainda maior. Decide o título em casa. A gente vai ter agora essa vantagem de decidir com o nosso torcedor, lotando toda vez aqui o Mineirão. E a gente vai muito firme para ganhar o Mineiro. Esse jogo entre Atlético e América vai ter transmissão na tela da IPTV ao vivo no sábado à tarde, hein? Você viu aí que vai ter clássico no fim de semana, né, gente? Mas não vai ser entre Cruzeiro e Atlético. Por que eu estou falando isso? A Federação Mineira de Futebol publicou nota ontem em que acolheu as recomendações do Ministério Público de Minas Gerais e determinou o banimento temporário de todos os estádios do Brasil nos dias de jogos dessas 2 torcidas aí, as organizadas Galocura e Máfia Azul. Com isso, fica proibido o uso de qualquer vestimenta, faixa, instrumento musical, bandeira que caracterize as 2 torcidas nos estádios e também nos entornos nos dias de jogos. Recentemente, ocorreram confrontos, né, em dia de clássico, inclusive com morte de torcedor, como a gente viu há pouco na reportagem. O banimento das organizadas do Atlético e do Cruzeiro vale por 2 anos. Suzana.
Obrigada, Rafael Lemos. No próximo bloco, o mercado de trabalho. Sobram vagas para profissionais de TI, a tecnologia da informação. Andressa Souza traz uma prévia do assunto agora, 12h44. Andressa? Exatamente, há mais de 500 mil vagas para estes profissionais do país. Mas por que será que elas não são preenchidas? Depois do intervalo eu conto para você e como conseguir esta vaga. É daqui a pouco. Fique com a gente. Rara é muito mais do que uma marca de semijoias. É um movimento que celebra a individualidade e a diversidade feminina. Seja você, seja rara. É agora, papai, a hora de conhecer por que a Unimed é o melhor plano de saúde da sua vida. Não é à toa que a Unimed é a marca mais lembrada, né, bebê? Se liga só nos locais que vão te atender com cuidado e qualidade. São laboratórios, espaços de atenção integral à saúde, clínicas, hospitais, centros de atendimento. É tanto lugar estruturado e preparado para te atender que não cabe no script. Detalhe pequeno, meu filho. Piscou, já tem mais vantagens para você. A Unimed tem uma ampla rede estruturada para atingir um único objetivo: cuidar de você, com respeito e dedicação. E o que é melhor, tem sempre especialistas preparados para cuidar do bem mais precioso da sua vida, a sua saúde. Unimed, papai, a sua maior e mais completa rede de apoio. Aí sim! Você tem noção do tamanho da RN? Somos a maior revendedora souvenir de Minas Gerais, com milhões de litros de tintas vendidos por ano. E somos gigante como a RN para fazer uma Black Friday fora de época. É o março arrasador da RN, estoque cheio e o preço pequenininho. A hora de comprar é agora! RN, uma das maiores redes de lojas de tintas do Brasil. Faça sua compra do mês na Unisul. Miolo de alcatra Mata Boi, R$ 34,99 o quilo. Extrato de tomate elefante tradicional, R$ 5,59. Macarrão sêmola galo, cortados ou espaguete, R$ 2,98. Compra do mês é na Unisul. Compromisso com a sua satisfação. Morreu um jovem de 19 anos que estava internado desde o último domingo no Hospital Regional de Varginha. Ele se envolveu numa briga na porta de uma casa de shows na cidade durante a madrugada. Vamos para a nossa redação conversar a respeito com Lucas Magalhães. Lucas, as atualizações sobre o caso, por favor. Boa tarde. Pois é, Suzana. Boa tarde para você e também para você que está nos acompanhando. Esse jovem é Kevin Luiz Ribeiro. Ele tem 19 anos e ele foi socorrido na madrugada mesmo desse domingo. Foi levado direto para o Hospital Bom Pastor, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Regional, aqui em Varginha mesmo, por conta de um traumatismo craniano. Kevin foi agredido no último domingo de madrugada, por volta das 4h30 da manhã. Houve ali uma discussão entre pessoas, uma discussão verbal. Essa discussão evoluiu para agressões. Segundo o que contou ao boletim de ocorrência, as pessoas, as testemunhas, disseram que ele foi perseguido por um grupo de 7 pessoas. O jovem, então, portanto, foi levado para o Bom Pastor, logo depois para o Hospital Regional e acabou falecendo, infelizmente. Segundo a própria polícia, nenhum dos agressores foi identificado até o momento. Quem chamou a polícia foi justamente a segurança desta casa de eventos. Nós falamos com a mãe de Kevin, a família é de Três Corações. Ela disse que o filho saiu no sábado à noite para vir a uma casa de eventos, uma casa de shows no bairro Resende, aqui em Varginha, e que infelizmente depois só soube da ligação do hospital informando que o filho estava internado. A Polícia Militar, claro, registrou o boletim de ocorrência, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar esse caso. Suzana. Que tristeza, meu amigo. A família de Kevin pede justiça. Nós fazemos questão de continuar de olho nesse caso também. Obrigada, bom trabalho, viu? Mercado de trabalho, gente, estão sobrando vagas para profissionais de TI, a tecnologia da informação. Andressa Souza está de volta trazendo esta realidade. Ô, Andressa, por quais motivos essas oportunidades não são preenchidas, hein?
Olha só, Suzana, a defasagem no ensino, tanto também do pensamento lógico, quanto para a dificuldade de acesso de mulheres e pessoas negras a este mercado de trabalho. De acordo, então, com um estudo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, das tecnologias digitais, o Brasil tem um déficit de 540 mil vagas no país até o ano que vem. Então, esse é um problema, mas a gente não precisa esperar até 2025 para já perceber que o mercado está com vaga aberta e que as empresas estão com dificuldade de contratação. Inclusive, nós aqui em Varginha conversamos com uma empresa de inteligência financeira que falou sobre a dificuldade de encontrar este profissional. Durante o período que a gente estava atrás de um profissional na área de tecnologia de informação, foi necessário a gente adaptar os nossos processos de forma muito manual, né? Então, como a gente trabalha com sistemas de informação, automatização de processos e ferramentas, foi necessário a gente ter um retrabalho em desenhar processos, fazer tudo de forma manual. E a solução que a gente foi achando no mercado era terceirizar esses processos para empresas e profissionais da área, sem necessariamente contratar de forma CLT, né? Como a gente trabalha hoje com 75% da nossa carteira de clientes com atendimento online, né? Nós não conseguimos fazer a entrega de excelência sem um processo de TI que consiga nos atender. Então, hoje, quando a gente tem esse processo rodando, esse profissional capacitado, ele consegue atender a nossa demanda e as demandas dos nossos clientes também. Inclusive, lá no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, nós conversamos, então, com o pró-reitor de pós-graduação, que falou, então, sobre que existe, então, uma capacitação até disponível no Inatel, que é referência no país para a formação destas pessoas. De fato, essa pesquisa indica aquilo que a gente observa cada vez mais no nosso dia a dia, depende da tecnologia, seja para entretenimento, estudo, trabalho, né? E esse aumento da nossa demanda aumenta também a demanda pelos profissionais que precisam atuar nesse mercado e nós precisamos trabalhar para formar esses profissionais. E quanto mais cedo a gente trabalhar e incentivar, melhor para a gente, porque a gente vai preparando, primeiro despertando o interesse dos estudantes nessas áreas e preparando também esses estudantes para atuarem nessas áreas. E como incentivar isso e quem incentivar? Bom, a gente tem várias formas de fazer. Naturalmente, todos os estudantes nas suas escolas podem ter iniciativas que desenvolvam as habilidades de raciocínio lógico e de pensar, né, que facilitam depois o trabalho ou a inserção no mercado de tecnologia ou a busca por carreiras nessa área. Certamente também podemos ter programas públicos que incentivem isso, atuações de instituições de ensino como o Inatel já tem feito com escolas de ensino médio e ensino fundamental para despertar esse interesse, competições nacionais que incentivem os jovens a participar, são várias iniciativas que podem ser feitas. Para falar um pouco mais sobre isso, eu converso agora com a Ludmila Mendes, que é a nossa parceira, especialista em RH. Ludmila, a gente viu então que há uma dificuldade de capacitação desses profissionais. Onde então começar para conseguir uma vaga? Bom, vamos lá. A questão é que esses profissionais não significa que saindo de uma faculdade eles já estejam prontos, porque nós estamos falando de TI. Tecnologia da informação é uma área que abrange várias outras áreas adjacentes. Então, são profissionais que são cobrados deles muitas responsabilidades, muitos dados importantes passam pelas mãos deles. Então, a dica é, esses profissionais que estão aí no mercado e ainda não entenderam que a procura está desesperada por eles, se qualifiquem. No período de uma faculdade, já busquem cursos de capacitação, principalmente para se especializar em alguma área. Ou até mesmo, não é necessário, Andressa, ter uma faculdade, ter uma graduação para trabalhar nessa área. Existem vários profissionais que têm muitas competências somadas, muitos cursos e aperfeiçoamento que já conseguem atuar perfeitamente dentro da área de TI.
Às vezes uma dificuldade é porque necessita de um conhecimento muito específico, né? Então, como procurar esse conhecimento? Exatamente. A faculdade, por exemplo, ela vai te dar um conhecimento amplo. Você vai escolher uma área na qual você se adapta melhor. Então, se você vai ser um desenvolvedor, por exemplo, você vai se especializar nessa área. Se você vai cuidar de crimes cibernéticos, que está muito em alta hoje, muito necessário também, você vai se especializar em outra área. Um analista de dados, ele vai se especializar em outra área. Então, a dica é, veja aquilo que mais te chama atenção, aquilo que você mais tem facilidade em fazer. Se qualifique, busque curso de aperfeiçoamento e monte um portfólio interessante, para na hora de procurar essas vagas, você já tenha um conteúdo sustentável para ser atrativo e para conseguir esse trabalho. Pensando no outro lado da ponte também, as empresas também podem buscar a formação desses profissionais, uma vez que tenha dificuldade, mulheres, pessoas negras, entrar nesse mercado. Pode se capacitar um talento dentro da própria empresa? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Nós podemos observar, os setores responsáveis podem observar no seu time aqueles que têm mais aptidão, mais facilidade para essa área e convidá-lo para um desenvolvimento, uma capacitação, investir nele para que ele possa devolver o retorno ali para a empresa. Ludmila, obrigado, viu, pelos esclarecimentos, pela parceria. Volto com você aí no estúdio, viu, Suzana? Muito obrigada, queridas, Andressa e Ludmila. Vamos de quadro Cadê a Minha Vaga agora? Você já parou para pensar que todo alimento que a gente consome, antes de chegar até nós, passou por uma série de análises e pesquisas? É o controle de qualidade, uma atividade feita em laboratório ou instituto de nutrição. Quem exerce essa função é o bromatologista, que pode ser um engenheiro químico ou de alimentos, ou ainda um técnico em nutrição ou farmácia. A origem do termo ajuda a explicar esse nome que parece difícil. Bromatologia vem do grego broma, que significa alimento, comida. Logo, essa ciência tem a função de analisar de maneira minuciosa tudo que vai parar na nossa mesa. É a profissão do Alexandre. A minha rotina aqui, ela divide-se basicamente em 3 etapas. A gente começa com a recepção das amostras de alimentos, que podem ser produtos acabados ou matérias-primas. Logo depois vem a segunda etapa, que é o processamento dessas amostras e o direcionamento para as diversas análises químicas, como a determinação da composição dos alimentos, a quantificação do teor de vitaminas, de nutrientes. E a última etapa é o tratamento de dados e a interpretação do resultado final. Uma amostra de toda a matéria-prima que chega do fornecedor é analisada antes de virar produto. Se não tiver dentro da qualidade, aí a decisão é de recusar essa matéria-prima e buscar outra fonte. Assim como a matéria-prima dos fornecedores, toda a linha de produção também depende do sinal verde do laboratório. E haja trabalho para isso. Eles fazem o levantamento da composição química, do valor nutricional de cada substância, as propriedades físicas e químicas e quais são seus efeitos e as reações que podem provocar nos organismos. Eu acho que são duas vertentes diferentes que cabe nessa análise. Primeiro, a composição de um alimento baseado nos seus lipídios, carboidratos, proteínas. E depois tem também uma análise de possíveis contaminantes e toxinas que podem estar presentes nesse alimento e que faz toda a parte de um controle sanitário que, se estiver presente, que seja num nível muito baixo e regulamentado. Dessas análises também podem surgir novos produtos. Ele também pode atuar junto com um time de pesquisa e desenvolvimento, fornecendo dados de análises que auxiliam na tomada de decisão para desenvolvimento de novos produtos, inovação, aprimoramento dos alimentos da empresa. A paixão do Alexandre pelos assuntos relacionados às análises químicas começou ainda no colégio e virou profissão depois de muita dedicação acadêmica. Desde o ensino médio eu cursei o técnico em Química. Aí eu achei um passo natural seguir com a graduação em Química na universidade. Terminei a graduação, ingressei no mestrado e logo depois eu ingressei no mercado de trabalho na área de análises químicas.
Hoje, ele trabalha em uma multinacional junto de outros 39 bromatologistas, em um laboratório que atende diversas fábricas de 11 países. Constantemente recrutando novos profissionais nessa área, né? Expandindo nossa equipe para atender aí uma demanda e crescimento do mercado, né? A gente também desenvolve muitos métodos, estamos desenvolvendo, né, muitos métodos novos, e aí o time está constantemente crescendo, né? E dá para concorrer a uma vaga dessa fazendo curso de técnico em farmácia, por exemplo. O curso técnico, né, para a gente ali manipular todas as técnicas necessárias, das análises mesmo, leva 1 ano e meio. Esse profissional ali, ele consegue já sair desse curso habilitado a fazer essas análises. Quem tem a partir de 17 anos já pode se matricular e começar a se preparar para a carreira. Os ganhos da profissão variam de acordo com a especialização e o cargo da pessoa. A pessoa do técnico, né, quando ela está ali vinculada à parte técnica do trabalho, ela é em torno de R$ 2.500 a R$ 3.500 por mês, né? Logicamente que com as especializações e graduações na área, essa pessoa ela pode vir ali em média de R$ 4.000 até R$ 12.000. É claro que para chegar nesse nível maior, ou quem sabe ir além, é preciso começar a estudar e não parar mais. Sempre estudando, sempre se atualizando, atento às novas tecnologias que surgem, às normativas, né, que se atualizam o tempo todo, e a paixão pela ciência também. E aí, gostou das dicas? Então se especialize e boa sorte na sua carreira. Na semana que vem a gente volta com o Cadê a Minha Vaga? Mais informações no G1 Sul de Minas e também em nossas redes sociais. Muito obrigada por sua fiel companhia. Ótima tarde e até amanhã. Jornal da IPTV, primeira edição. Oferecimento: Grupo Celinho. A maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. Clube da Casa. Feliz obra para você. E ETR. O futuro em movimento. Descontos progressivos para veículos leves com TAG. Voltei, Globo Esporte está no ar nessa terça-feira e vem cá, viu, que eu tenho muita coisa para te contar. Tem reforço no Galo, tem reforço no Cruzeiro, já já a gente dá um giro com a nossa reportagem. Vamos começar com o Cruzeiro, porque aquele problema do ataque no ano passado meio que parece que está resolvido, né? O Dineno está fazendo uma porção de gols e o Rafael Elias, o papagaio, também está aproveitando a oportunidade. Ele é um dos jogadores mais carismáticos